Tá, vamos ver o que acontece. Por que você é tão alta? Eu quero uma caixa pra eu ficar em cima. É ruim fazer vídeo em pé com a minha mãe, porque parece que não, mas ela é muito mais alta que eu. E eu tô em cima de uma madeira. A pessoa fica 2 semanas sem filmar, acontece isso aí. Não sabe falar mais. Comeu minha gata. Tu. Foi mal, nem empolguei. Oi, ela é a mãe. E era filha. E a gente veio falar de um assunto que, tipo assim, ele é um pouco polêmico, mas a gente não veio aqui fazer polêmica, a gente veio aqui expor alguns pontos que a gente acha importantes pra esse debate. O presidente Bolsonaro fez algumas declarações sobre a Ancine, dizendo que o governo não poderia financiar nenhum tipo de filme que fosse contra a moral da família brasileira, como o filme Bruna Surfistinha, que segundo ele é um filme de pornografia e que isso vai contra a moral e deveria colocar um filtro em todas as produções audiovisuais. Sobre o filme da Bruna Surfistinha, a questão não é que é uma pornografia, é um filme adulto, óbvio, né? Mas é um filme que conta a história de uma pessoa, vidas que existem de verdade, né? Ele também disse que não é contra essa ou aquela opção, mas que ativismo não pode ser permitido. Ele também disse que pretende tirar a Agência Reguladora do Rio de Janeiro e transferir para Brasília e tirar a gestão do Fundo Setorial do Audiovisual das mãos da Ancine e passar para a Secretaria Especial da Cultura. O que se tem questionado é qual é a intenção disso tudo, desse trelelê todo com a Ancine, principalmente porque, primeiro, né, que transferir a Agência Reguladora do Rio de Janeiro para Brasília não faz muito sentido, porque a sede da Ancine já é em Brasília, e vai ter um custo muito grande, né, pra transferir todo o pessoal, toda a papelada, os equipamentos que já estão no Rio de Janeiro, se transferir pra Brasília, vai gastar um puta dinheiro. Então o único motivo pro presidente querer transferir a agência reguladora da Ancine do Rio de Janeiro pra Brasília é ter os diretores da Ancine perto dele. E aí vem com isso o debate que tá movimentando muito a classe artística agora, né? Qual que é o propósito disso tudo? E qual que é esse filtro que ele tá falando tanto? E essa questão é a questão mais preocupante, né? Porque filmes como Bruna Surfistinha podem e devem ser produzidos no Brasil. Porque como disse a Débora Seco, né, que fez a protagonista do filme, não é um exemplo a seguir, não é uma história de uma pessoa que é um exemplo a se seguir, mas é uma história que existe, é uma história que deve ser contada. Porque a arte, ela serve pra mostrar a realidade como ela é. E só a gente conhecendo a realidade, a gente pode debater ela e a gente pode resolver os problemas que a gente tem. Entendeu? O Brasil não é todo lindo, não é todo bonito. Então não adianta a gente querer retratar na arte uma coisa que não existe. Histórias como a da Bruna Surfistinha são comuns e são parte da nossa realidade. Não adianta querer varrer isso pra debaixo do tapete, porque vai continuar existindo. E merece ser representado, mesmo de uma forma que não seja um exemplo a seguir, seja uma coisa que seja contra nosso senso de moral e o que é comum, o que é certo. Ainda assim é uma coisa que existe, é uma história que deve ser contada. E essas produções, elas não dependem de quem é o presidente que está em exercício. Nenhum órgão pode filtrar e analisar o conteúdo das obras que vão ser feitas, porque isso é um eufemismo para censura, o que é inconstitucional e muito preocupante, porque é uma característica onipresente em regimes autoritários. A liberdade artística, ela é muito importante para o desenvolvimento cultural do país e evitar uma visão fechada e unilateral da realidade que merece ser representada e expressada de diversas maneiras diferentes. E se o filme fere alguma moral ou alguma questão pessoal, isso depende do espectador escolher se ele vai assistir o filme ou não. E se é um filme adulto, ele vai ter uma classificação, primeiramente, né, uma classificação indicativa, explicitando que contém uso de drogas, cenas sexuais e tal. Isso depende então da pessoa que vai assistir. Se ela escolhe assistir isso ou não, a gente não pode tirar essa liberdade da pessoa escolher o que ela deve assistir entre muitos conteúdos diversos que devem ser apresentados, não só um tipo. Agora, qual que é a importância da Ancine? Ela é realmente importante para o desenvolvimento do cinema no Brasil? Spoiler, é. Porque pensar em acabar com o Cine é um tiro no próprio pé no desenvolvimento nacional. Infelizmente, como já disse a Vera Zaverucha, que é uma das fundadoras da Ancine, uma pessoa extremamente experiente no meio audiovisual, nossas produções audiovisuais estão longe de conseguirem se sustentar de forma privada. Esse fomento patrocinado pelo governo é extremamente importante, principalmente porque o nosso mercado de cinema, ele é totalmente dominado pelo cinema internacional, principalmente pelo cinema
hollywoodiano. Pois é, eu vou falar aqui como estudante de audiovisual, porque antes, se vocês não sabem, eu estudo cinema, um dos motivos porque isso me preocupa tanto. As majors são empresas estadunidenses de cinema que existem há muitos anos, tipo assim, desde o início do século XX, que são aquelas que todo mundo conhece, que hoje, antes eram Big Six, mas agora que a Disney comprou a Fox, são Big Five, que são a Universal Pictures, a Paramount, a Columbia Pictures, a Disney, né, que agora comprou a Fox, que era uma das Big Six, e a Warner Bros, que é a que faz todos os filmes que a gente assiste mesmo. E a gente gosta muito dos filmes, eu não tô aqui reclamando dos filmes, eu adoro os filmes delas. E se depender da nossa iniciativa privada, a gente não consegue nem chegar perto de competir com essas empresas que têm muito dinheiro e muita história, muita carga, então elas mandam no mercado mesmo. E mesmo com o fomento, o cinema nacional, ele vive trabalhando no limite. Não é... O orçamento não é sai apertado, distribuindo gente. dinheiro por aí, contratando só profissionais caríssimos, não. É na luta mesmo com esse fomento. Inclusive, muita gente, né, fala que a Débora Seco defende Bruna Surfistinha porque ela ficou rica como Bruna Surfistinha. Ela teve prejuízo, porque ela teve que colocar dinheiro dela na produção, porque não tinha dinheiro suficiente pra acabar de filmar, e ela teve que colocar dinheiro do bolso dela, então ela teve prejuízo. Agora, outra coisa sobre Bruna Surfistinha, a gente não pode falar que foi um prejuízo pra Débora Seco, porque ela teve que completar o orçamento, mas o filme teve muito lucro. Muito lucro. Ele no cinema foi assistido por mais de 2 milhões de pessoas, e tudo isso retorna também em forma de imposto, etc. E o cinema, a produção audiovisual, é muito importante para definir a identidade cultural do país, que é uma coisa que o Brasil ainda tem meio perdida, né? Só que a gente tá caminhando pra isso. Recentemente, 4 filmes brasileiros foram indicados pro Festival de Locarno, 3 foram exibidos no Festival de Sundance, 12 no Festival de Rotterdam, 12 no Festival de Berlim e 4 em Cannes, sendo que 2 estavam concorrendo à Palma de Ouro, que é o maior prêmio da noite, né? Que é tipo assim, o Oscar de melhor filme do Festival de Cannes. Então nossos filmes estão sendo assistidos e reconhecidos no exterior, e é muito triste que os brasileiros não estão reconhecendo, não estão vendo a importância das nossas produções audiovisuais. Além de todo o valor cultural, nosso cinema também tem muito valor econômico. Tem um impacto de 0,46% do PIB e movimenta mais de 24 bilhões de reais por ano. Não é pouco não. Supera a indústria de papel e celulose, farmacêutica, de eletrônicos e têxtil. A gente tem quase 9 mil produtoras registradas e trabalhando regularmente, gerando milhares de empregos continuamente. E só um asterisco que eu queria colocar. Não é só o Brasil que faz essa palhaçada de incentivar as produções audiovisuais. Saiu recentemente a notícia de que as novas produções da Marvel, que são Thor, Love and Thunder e Shang-Chi, receberam mais de 16 milhões de dólares de incentivo do governo australiano. Só isso tem a dizer. Então, pra resumir esse vídeo, o que a gente tá falando? A Ancine, ela é muito importante, ela é essencial pra nossa produção cinematográfica, que é bacana, é de qualidade e tem gerado muito emprego num país que tá afundando cada vez mais na taxa de desemprego. A indústria cinematográfica, ela é importante pra nossa economia, para nosso desenvolvimento cultural como povo, o que a gente é, o que a gente faz, pra demonstrar nossa realidade pra fora e pra gente, pra representar o Brasil. E gente, vai falar que isso não dá um orgulho? Eu me sinto orgulhosa quando eu vejo que o Brasil tá competindo pau a pau com a produção francesa, com a produção entendeu? Eu acho isso incrível, eu acho isso fantástico. Principalmente como, né, futura trabalhadora do cinema. E outra coisa que é muito importante, que a gente não pode abrir mão, é nós mesmos fazermos as nossas escolhas. O que a gente quer assistir, o que a gente vai ver na televisão, o que a gente vai ver produzir no cinema. Então, essas escolhas cabem a nós. Não quero ver um filme sobre Bruna Surfistinha. É um direito que eu tenho, mas também tem que dar o direito de quem quer ver, e né? de quem quer produzir esse filme, isso é muito importante. A gente tem que deixar os nossos talentos, as pessoas que têm uma história pra contar e que querem ter os meios de contar essa história, poderem respirar e poderem contar essa história, entendeu? Porque elas merecem ser contadas. Porque colocar também um filtro no que vai ser feito acaba deixando a pessoa receosa na hora de preparar um projeto, né? Nossa, será que meu projeto vai ser aceito? Não, vou ter que modificar ele, vou ter que eu colocar um filtro para ver se passa no filtro. Então isso acaba reduzindo a criatividade do artista e acaba tirando de você, de mim, de todo mundo, a liberdade de escolha. Vai padronizando, né? Tipo assim, o que pode ser feito, o que pode ser assistido. E daqui a pouco todo mundo pensando igual. E qual que é o objetivo? Como é que um país vai pra frente com todo mundo pensando igual e vendo as mesmas coisas, enxergando o mundo da mesma forma? Não faz... O mundo não é desse jeito, o mundo não funciona desse jeito. E se a gente começar a fazer isso, a gente vai retroceder de novo 50 anos na nossa democracia, na nossa liberdade artística e de cidadania mesmo. Da mesma
mesma forma como a gente aqui no YouTube, a gente não quer padronizar o pensamento de ninguém. Tem pessoas falando sobre diversos assuntos de diversas maneiras, de diversos olhares, e a gente não quer padronizar ninguém. Por isso que a gente quer ter a liberdade aqui de falar sobre o que a gente pensa, da nossa opinião, e você tem direito de ter a sua. E para isso, a liberdade de expressão tem que ser respeitada totalmente. Porque senão a gente vai começar a caminhar pra um lugar sombrio e perigoso que a gente não quer chegar de novo. Um país sem cultura não se desenvolve. A cultura é importante. Como a educação e a saúde são importantes, a cultura também é. Não adianta a gente querer só consumir cultura do exterior, porque a gente não é gado dos Estados Unidos. A gente não devia ser. Então a gente devia ter as nossas produções. Então deixa aí seu comentário, fala qual que é a sua opinião. Lembrando que a gente tá aqui pronta pra debater sobre qualquer assunto, Só mas não esqueçam de tratar todo mundo com respeito, tratar a gente com respeito e quem comentar com respeito, entendeu? A luz caiu, que susto. Tudo bom. Não esquece de tratar todo mundo com respeito, a gente, e quem comentar sem respeito, a gente não consegue discutir nada, a gente não consegue conversar. E é só conversando que a gente aprende, cresce como pessoa e como país. Então, sejam todos muito bem-vindos a comentar aqui embaixo o que vocês acham, qual é a opinião de vocês, com respeito sempre. Porque comentários desrespeitosos a gente não vai responder. não se esquece de se inscrever no canal, ajudar a gente a crescer, dar seu like e seguir a gente nas redes sociais também. A gente se vê quinta-feira. Paz e amor, por favor, não acabem com a Ancine, porque eu preciso de emprego quando eu me formar.